Eu vou ter uma breve conversa com você sobre a questão do STF, de alguns ministros em particular, individualmente falando. Porque muita gente tem essa dúvida. Ah, o STF ele pode cometer... O STF não, né? O STF é uma instituição boa, ela é o judiciário brasileiro, o topo. Então, merece o respeito e tem que ser respeitada pelos juízes que estão lá dentro. Então, algumas pessoas têm algumas questões com alguns juízes em particular. E dizem assim, o STF, alguns ministros do STF, que eu não vou citar nomes, né? Eles podem cometer crimes. O que eu digo aqui nesse vídeo é não. Eles não podem cometer crimes. Aí as pessoas vão lá e dizem assim, mas e essas irregularidades? Como prisão em massa, como censura sem lei, como ficar politizando a justiça, não são crimes, não é irregular, é que eles não estão sendo constitucionais. Muitas das coisas que eles fazem não é constitucional. Eu digo que é complicado. E na realidade, no pé da letra, não. Eles não estão cometendo crimes. Porque, vamos supor, vamos para um exemplo. Vamos supor que você dá vários doces na mão de uma criança e diz assim, olha, você pode pegar esses doces e dividir entre seus amigos, ou você vai usar esses doces, ficar com esses doces e comer para você. É mais ou menos isso que eles fazem. Eles têm o poder, eles têm autoridade, então eles manipulam esse poder para fazer o que eles querem. Então, legalmente falando, eles não estão cometendo crime, eles não estão fazendo irregularidades. Mas o povo olha. Se essa criança pega esse doce e fala, vão ser todos meus, não vou dividir, todo mundo que está ali está vendo que essa criança está utilizando do poder da escolha dela para si, individual, entende? E é mais ou menos isso que acontece. O povo vê sobre a prisão em massa, o povo vê que não liberaram o cara que estava doente lá no presídio, morreu. O povo vê que uma senhorinha foi presa com uma bíblia na mão, não está fazendo nada. O povo vê que o mendigo foi preso, que dormia lá na praça, e também não estava fazendo nada. O povo vê que ele entrou em contato com a Polícia Federal para prender aquela família que teve problema com ele, se eu não me engano, em Roma. Assim que chegou aqui no Brasil, o povo vê isso. E de forma totalmente regular, ainda não voo, não estava nem no território brasileiro. Então, e eles deveriam responder por algo que aconteceu em outro país, por discussão de aeroporto. Então, o povo vê isso, entende? Não, eles não podem cometer crimes, eles não podem cometer irregularidades. Mas a questão é, quem vai chegar para eles e dizer, olha, você está cometendo um crime, você está cometendo uma irregularidade, você não está obedecendo à Constituição. Se eles são as pessoas que vão lá, pegam aquele livrinho, vão ler e vão dizer, é isso, aquilo, e ultimamente estão usando muito princípio. Não tem na lei de fake news, não tem lei de censura, princípio. Vamos aqui falar de princípios. Os princípios de não sei o que, lá. Então, ninguém pode. Se você discorda do que eles dizem que eles usam o braço da força. Entende? Digamos que essa garotinha com os doces na mão tem um pai muito violento, que é a força estatal. Então, eles utilizam do poder da canetada deles, mas se você chegar para eles e falar, você está errado, isso não está certo. Eles têm um braço forte para justamente oprimir você. Eles podem tirar o seu dinheiro do banco, como fizeram com a Starlink, como fizeram com o Monark, como tentaram fazer com Alan dos Santos. Eles podem simplesmente fazer tu praticamente sair do país, te proibindo de postar vídeo, ou pior, te prendendo. Eles podem te prender, eles podem simplesmente te pedir de sair do país e falar, tu não pode sair do país, mas também não pode postar nada. Falar nada em YouTube, falar nada em Instagram. Então é meio que complicado. Então, não. Legalmente, oficialmente, eles não podem cometer crimes e irregularidades. Eles estão fazendo certo. Mas a questão é, se os doces estão na mão da criancinha e ela que diz o que vai fazer ou não com eles, e aí? Entende? O que a gente pode fazer em relação a isso? Então o que a gente pode fazer é simplesmente apontar sem cometer crime. Tentar apontar assim, eu acho que está irregular, eu acho que isso não foi certo, mas evitar bater de frente, porque querendo ou não eles têm a força do Estado e podem e vão utilizar isso para te oprimir, caso você queira seguir o certo. Caso você veja, não, isso está errado, censura não é certo.
Não está errado, não pode prender gente à toa como se fosse terrorista, como se fosse golpista, sendo que alguns casos das pessoas elas só estavam protestando e outras sim fizeram depredações, destruíram coisas, mas isso não é ataque terrorista, entende? Você não pode chegar para eles. Você não pode chegar para eles e dizer, você não pode tirar os advogados do presencial, você não pode fazer um julgamento sem ver o vídeo do advogado. Entende? Primeiro, porque eles não vão nem te ouvir. Segundo, se chegar até eles podem até usar força contra você. Então é muito complicado. Então não, eles não podem sim seguir irregularidade, mas a questão é, quem vai avisar para eles? Quem pode falar para eles? Isso. Deveria ser o Senado, mas o Senado não faz esse serviço, não está fazendo esse serviço. Então o que a gente pode fazer é reclamar e focar nas eleições, principalmente a do Senado. Obrigado, se você gostou desse vídeo, segue e compartilha. E falou!